Bem, nesse primeiro bloco nós vamos conversar com o Tony Bona, que é diretor da AD Shopping, responsável pela gestão de vários shoppings no país e que vem nos falar da situação em que passam esses empreendimentos nesse momento de pandemia. Em seguida, nós teremos o diretor do Porto Dias, do Hospital Porto Dias, que é o médico Diogo Porto Dias. Vem nos falar da situação de um grande hospital em Belém, também nesse momento que estamos passando. Bem, vamos à nossa conversa com o executivo Tony Bona. Ele é diretor da AD Shopping, uma empresa que administra vários shoppings Brasil afora, e aqui em Belém, o Pátio Belém, justamente sobre a experiência dos shoppings fechados nesse período de pandemia. Tony, é um prazer poder falar contigo nessa noite. Prazer é todo meu. Bem, os shoppings continuam fechados. Existia uma expectativa do último dia 16, mas há um decreto do governador por tempo indeterminado. Qual é a situação real dos lojistas? O que significa shopping fechado em Belém? Mauro, eu não diria nem Belém, eu te diria que no Brasil inteiro, se teve uma única atividade que foi 100% fechada, proibida de operar, foi a indústria de shopping center. Mais de 570 shoppings fecharam pelo Brasil. Agora começam a pintar alguns decretos permitindo a reabertura. A gente começa a ver o governador do Rio Grande do Sul aliviando e alguns prefeitos do interior, na região da Serra, liberando, Curitiba também começando a pensar, lógico que todos com algumas regras de conduta e higienização. Bom, isso é um impacto muito grande, e quando a gente vem para Belém, esse impacto se torna maior, porque nós estamos falando de uma economia que gira em torno do comércio, né? E quando você fala aí na Grande Belém, de 6 shoppings, falar no estado, nós temos mais 3, Santarém, Paraupeba, Marabá, você vê um impacto aí grandioso de uma coisa que está atingindo aí, no mínimo, cerca de 1.200 lojas, 1.300 lojistas, que estão há mais de 20 dias sem ter qualquer tipo de renda, qualquer tipo de venda, e as despesas não param, né? Em média, quantas pessoas circulam nos 6 shoppings da Grande Belém? A gente pode estimar de 150 a 180 mil pessoas dia. E qual é o faturamento médio desses 6 shoppings também? Eu acredito, assim, estimando entre 6 e 8 milhões dia. Isso daí, assim, se você for analisar como número em si, é um número também gritante em termos de geração de impostos, né? É um impacto grande. Sim, todo mundo perde, não resta dúvida. O detalhe é a gente analisar qual a maior perda. Que perde, todos perdem. O que a gente analisa, Mauro, se você for andar hoje em frente ao Pátio Belém, ali na Padre Otíquio, você vai ver as lojas de rua abertas, os camelôs todos funcionando, e, de repente, os empreendimentos que têm maior capacidade de higienização, de cuidado, a melhor estrutura, estão fechados. Não que a gente seja contra as medidas que foram adotadas, todos os shoppings tiveram com o poder público, com o governador, com o prefeito, entenderam a necessidade no momento de fechar, mas a gente já começa a ver a necessidade de ter um planejamento de reabertura, um planejamento que venha a ser tomado com uma certa antecedência. Porque, veja, desde o dia 21 os empreendimentos estão fechados. Quais são as medidas que os lojistas poderiam adotar naquele momento? Dar férias para todos os funcionários. Essas férias estão terminando. Então, as medidas a serem adotadas agora são suspensão, redução de jornada de trabalho, mas ainda tem custo para lojista dentro desse proposta. E com zero de retorno. Já existe alguma ação de despejo, lojista que não tenha pago aluguel, coisa assim? Não, as ações de despejos, elas são ações de despejo que já existem de problemas passados. Nada da agora. Nada específico de agora. Não acredito em nem... Se falou aí no valor econômico de algumas empresas estarem entrando, mas, na verdade, são históricos. Você tem ação de despejo nos shoppings de lojistas que já estão com algum problema no passado, mas nada específico para agora. Agora, o que existe é um trabalho muito grande de todas as administradoras, de aproximação aos lojistas, tentar reduzir ao máximo todas as despesas possíveis e imaginárias. Veja, mesmo um shopping fechado, você tem despesas condominiais que são inevitáveis. Você tem um contrato de fornecimento de energia que você tem uma demanda mínima. Aí você tenta negociar com as empresas para que cobre só o consumo,
Daí fica uma negociação esperando o ANEEL se movimentar em relação a isso. Você tem que pagar a conta de luz, você tem que circular o sistema de ar-condicionado de vez em quando para não criar corrosão nos equipamentos. Você tem que ter uma segurança mínima dentro do empreendimento, até porque vocês têm lojas que foram incentivadas a trabalhar com delivery e que continuam utilizando os empreendimentos como logística de saída e entrega de mercadorias. Então, ou Isso tem seja, dado você tem... certo, a logística desse delivery? A questão do drive-thru, do ovo de Páscoa, deu certo? O drive-thru deu muito certo, eu acho que foi uma iniciativa de todos os shoppings, acabou se espalhando pelo Brasil todo, muito positiva, porque imagina, as marcas que estavam extremamente estocadas de ovos e um produto perecível, né? Não é diferente de uma roupa, de um sapato, que por mais que tenha a transição do conceito de moda, ele não é perecível. O ovo simplesmente se perde, e depois não adianta você querer vender só como chocolate, que perde toda a magia do momento. Então, foi extremamente positiva, porque deu para escoar bastante o estoque desses lojistas que estavam trabalhando com ovos de Páscoa. E o delivery de restaurantes e praças de alimentação, tem funcionado? Extremamente importante, tem funcionado, tem mantido, acima de tudo, como estratégia de marketing, o lojista em relação com o seu consumidor. Isso é muito importante frisar. Essa abertura do lojista para atender o seu consumidor onde, quando e como ele quiser. Isso é importante. Então, nós incentivamos ao máximo os lojistas a trabalharem com o conceito de delivery, deixamos que toda essa logística fosse feita dentro do empreendimento, facilitamos a entrada das empresas que trabalham com o conceito de entrega. Então, foi feito de uma forma que o lojista mantivesse não só a sua operação em funcionamento, mas a relação com o consumidor sempre aberta e ainda presente. Tony, já existe algum caso, algum pedido de distrato de lojista? Isso vai acontecer, isso é inevitável. Quando você fala de 20 dias, nós falamos dia 21. Se o decreto for até final do mês de abril, nós estamos falando de 40 dias sem venda. Existem pequenos lojistas que não têm esse capital de giro e a ajuda do governo está demorando a chegar. Você imagina que Mas nós tivemos os agora... bancos oficiais estão oferecendo, tem dinheiro sobrando aí. Pois é, mas veja, nós tivemos um decreto do dia 26 de março para os bancos oficiais, e aqui nós temos até o caso do BASA, que, por sinal, registrar aqui para parabenizar a equipe do BASA, que tem sido extremamente disponível para os lojistas em participar de lives, de reuniões em cada empreendimento, fizeram baterias de reuniões com os empreendimentos. Mas veja, Mauro, essa decisão para usar o FNO emergencial, ela requer que o Estado ou município decrete estado de calamidade pública, e esse decreto tem que ser reconhecido pela União através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, Já decretou. Nós tivemos um decreto agora do governo, mas falta ser reconhecido. Então, nós estamos falando que esse trâmite e depois a análise da documentação do lojista, etc. e tal, esse dinheiro vai cair na conta quando? 40 dias, 45 dias depois do shopping fechado. Entendeu? Então, você já acumulou uma dívida muito grande em relação a isso. Bem, então, o que é que vocês estão imaginando? Vocês vão propor ao poder público algumas medidas de segurança que possibilitem essa abertura? Você tem uma experiência nacional com shoppings, administra shopping em várias regiões diferentes. O que é que tem de diferente em Belém com relação às outras regiões? Eu acho assim que a diferença, vamos dizer, Belém tem a característica do comércio que eu acabei de falar. A gente brinca que quando uma loja demite um funcionário, a outra vende menos, porque você faz o dinheiro circular no próprio comércio. Hoje nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil. Eu, particularmente, fico cuidando de empreendimentos em Aracaju, Recife e Manaus. O que diferencia, às vezes, é a capacidade do sistema de saúde de atender, diferencia de cada cidade, diferencia de cada cidade o estágio em que a doença já se encontra. Então, nós temos aí um problema muito sério, porque o que aconteceu? Acaba que a região norte ela entrou praticamente junta com a região sudeste nas medidas de fechamento, baseado numa histeria. Nós ainda não estávamos vivendo o problema propriamente dito, mas automaticamente o consumidor ficou morrendo de medo, não quis sair, e chega numa hora que você manter o empreendimento aberto dá prejuízo, entendeu? Porque não está gerando aquele fluxo, aquela venda satisfatória para manter. Pensa, aquilo ali é um transatlântico, não é
uma porta de uma loja de rua que você vai lá, fecha a hora que quer, apaga a luz e vai embora. O shopping center tem toda uma movimentação, toda uma logística diferenciada para poder estar aberto. Então, o que muda muito nessas regiões é exatamente essa medida. Agora, nós estamos falando de um país que ele é continental. Você não pode achar que a mesma medida vai ser tomada em todos os locais. E o que é que vocês vão propor especificamente aqui? Não, Em o que eu nível de acho que é assim, segurança, que hoje não exista. a Abrace ela já tem feito um manual de reabertura de shoppings, com sugestões. E são sugestões que estão sendo analisadas. A partilha antibactericida no sistema de ar-condicionado, distribuição de álcool gel, eliminação de bandejas na praça de alimentação, manter o afastamento na própria praça de alimentação e nos cafés, de 1,5 m a 2 metros. Ou seja, a questão da higienização dos banheiros com produtos específicos para isso, já está se pensando até em túnel. Hoje já tem até estudo de túneis onde o consumidor passa pelo túnel e tem um sistema de higienização. Então, muita coisa está se pensando em relação a isso. Mas medir a temperatura, coisa assim? Pode haver também a medição da temperatura. Agora, é lógico, isso tudo tem que ser embasado, estudado, porque também vem o outro lado. Quer dizer, eu meço a temperatura, o consumidor está com mais de 40 graus. Eu posso proibir a entrada dele? É claro que não, a não ser que Pois tenha um então, decreto permitindo. Exato. Então, precisa haver uma reunião com o poder público nesse sentido. Os shoppings estão abertos a buscar soluções para isso. Os shoppings de Belém estão coesos? Eu soube, por exemplo, de uma ação do Castanheira tentando abrir unilateralmente, sem o acompanhamento dos demais shoppings. O Castanheira foi o único que se manifestou, inclusive, em reunião recente da questão da abertura, tentou essa questão da ação. Não foi acompanhada pelos demais shoppings nessa relação. É uma decisão empresarial. Os outros shoppings todos aqui de Belém participam de grandes grupos empresariais e que estão tomando outro tipo de decisão a nível nacional. Então, isso foi uma medida isolada do shopping, uma tentativa isolada. A gente sabia que seria pouco frutífera a possibilidade de abertura nesse sentido. Agora, veja, tem a sua especificação, né? Ele tem algumas lojas que são grandes do próprio empreendedor, supermercado, material de construção, etc., tal, que estão entre os serviços essenciais. De repente, a estratégia para ele é diferenciada e tem que ser respeitada a tomada de decisão dele em relação a isso. Agora, quando se fala numa tomada de decisão de todos juntos, para chegar junto ao poder público, tomar uma decisão de reabertura embasada em redução de horário, melhorar a higienização, exigência de máscara, etc., tal, eu acredito que não haverá problema nenhum de todos os shoppings. Bem, diante da sua experiência, do seu feeling, qual é a sua expectativa de abertura, de reabertura? Ora, é muito difícil a gente falar como vai ser a curva desse vírus e como vai ser a questão do excesso de notícia. Muito nos preocupa. Hoje nós tivemos agora, recente, esses dias, aí, a mudança de ministro da Saúde, e o que nos preocupa é esse afastamento por completo que existe em querer falar que saúde e economia não caminham juntos, né? Se você pegar países como a África, o problema da mortalidade na África não é porque ela tem um coronavírus lá dentro, é por uma questão de economia. Saiu um estudo agora da Lancet Global Health, que é uma das revistas de maior credibilidade na área médica, que diz que a cada 1% que você aumenta de desemprego, você aumenta 0,5% a mortalidade. Ou seja, se espera que só com essa pandemia se aumente em 10 milhões de desempregados no Brasil. Então, se você começar a fazer uma análise do que isso pode gerar de morte, é lógico que no momento nós estamos vivendo um problema de uma pandemia. Nós não queremos. Todos nós temos os nossos parentes que estão no grupo de risco, que são idosos, que nós queremos proteger, etc. e tal. Mas tem que haver, sim, uma preocupação com essa segunda onda, que é a segunda onda da economia. O desemprego gera aumento de violência, o desemprego gera fome, o desemprego gera uma série de problemas. Vamos ver, não vamos longe. Estados e municípios terão imensa dificuldade de manter investimentos em infraestrutura, em saneamento básico. Segundo as últimas informações, inclusive da Universidade Federal do Pará, o pico no Pará acontecerá no dia 12 de maio. Você imagina que dá para abrir o shopping antes disso? Gostaríamos de não perder o Dia das Mães, mas é muito prematuro dizer. Quer dizer, não adianta você abrir quando você não tem uma segurança do consumidor. As pessoas estão com medo e assim por diante. Tem que haver uma segurança do consumidor. A gente acredita que pode, sim,
acredita assim, isso de uma forma muito clara. De muita coisa que está aberta hoje, eu não tenho dúvida que os shoppings teriam um maior cuidado de higienização e de respeito ao consumidor em relação a todos os cuidados necessários. Isso eu não tenho dúvida. Tony, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. Fazemos votos que a gente consiga chegar a um denominador com relação à saúde e economia e que nós possamos passar por esse momento tão difícil quanto antes. Obrigado aí pela entrevista. Obrigado. Até logo. Bem, vamos agora conversar com o médico Diogo Porto Dias, diretor do Hospital Porto Dias, que é o maior hospital privado da nossa região. Diogo, é um prazer poder conversar com você. Prazer é meu, Mauro. Sempre bom falar contigo, com o teu público, sempre muito qualificado. Bem, Diogo, nós estamos passando um momento de grande dificuldade justamente nessa área da saúde. Você aí na gestão de um hospital da envergadura do Porto Dias, como é que é o dia a dia? Como é que está a estrutura de um hospital nesse momento? Mauro, a estrutura do Hospital Porto Dias é compatível com a dos grandes hospitais do mundo, né? Então, a gente tem todos os recursos que são necessários no melhor tratamento possível dos pacientes com Covid ou com qualquer outra condição. O desafio hoje tem sido logístico. A gente sabe que o mundo inteiro está com falta de EPIs e outros suprimentos que têm sido usados no combate à Covid. Te confesso que no começo da crise a gente já esteve um pouco mais assustado, com medo de não ter para a semana seguinte os devidos equipamentos para proteger os nossos times, que são os nossos braços nessa guerra. Hoje a gente vive uma situação um pouco mais estável, normal. Agora o objetivo é realmente racionalizar o consumo enquanto a gente tem um fluxo adequado de vinda e chegada desses equipamentos. Agora também o desafio tem sido buscar os testes rápidos, né? Que a gente sabe que são esses testes que vão nos deixar tranquilos com relação a pessoas que foram expostas assintomaticamente e que podem retornar ao trabalho com a preocupação diminuída acerca de ficarem doentes. A gente sabe que muita gente vai passar por essa situação. Diogo, a gente só ouve falar na Covid para um lado e para o outro. Parece que o mundo parou e está todo mundo só pensando nela. Como é que funciona um hospital que vive lotado como o Porto Dias? As cirurgias, as outras doenças, o pronto-socorro, como é que isso está funcionando? Naturalmente, Mauro, numa época dessa, as pessoas procuram evitar ao máximo sair de casa e ir ao hospital por coisas um pouco menos graves. Também está acontecendo, né? Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem diversos relatos, Brasil afora e até mesmo aqui na região, de pessoas que perderam o tempo certo de procurar ajuda. Então, pessoas que estão infartando, que estão com uma condição grave, aguda, que por medo de ir até uma unidade, de ir até um hospital, acabam esperando tempo demais e o tempo oportuno para tratar aquelas condições se passou, né? Hoje mesmo vi uma manchete que aumentou em até 8 vezes o número de mortes por infarto em Nova York. Então, algumas cirurgias que, por exemplo, cirurgias oncológicas, que se não forem feitas rapidamente, pode levar a uma progressão da doença, continuam sendo feitas. Isso os médicos, os pacientes entendem isso, chegam a um acordo e mantêm os procedimentos e continuam com os procedimentos agendados, mas naturalmente as pessoas têm tido um pouco de receio de procurar ajuda no momento atual de crise. Hoje, no Hospital Porto Dias, tem um fluxo bem segregado para o paciente eventualmente contaminado dos pacientes de outras condições. Então, isso confere uma camada extra de segurança. Mas você acha que esse receio é exagerado ou não tem algum risco, algum perigo de contaminação hospitalar, que a gente ouve falar muito? É difícil dizer que é exagerado, né, Mauro? Eu acho que nunca nas nossas vidas a gente pensou que fosse viver uma situação como essa. Então, o terror está instituído no mundo inteiro. Agora, a gente, como hospital, como uma empresa que é responsável por cuidar da saúde de pessoas que também têm outras doenças, exceto Covid, a gente tem se empenhado dia e noite em manter o fluxo segregado. Então, paciente
com cirurgias eletivas, paciente com outro atendimento para diagnóstico por imagem, tem fluxos totalmente separados dos pacientes. Não se encontram. Não se encontram, não tem por que se encontrar. O fluxo da emergência é um e o fluxo desses pacientes eletivos totalmente segregado. Então, a gente consegue proteger e mitigar esse risco, que a gente não pode dizer que é exagerado esse medo que as pessoas têm. Sim, mas nesse momento, o que foi que mudou na operação de hospital com um modo geral? Os cuidados, o que é que mudou especificamente? Num dado momento, sem pandemia, a gente tinha um número muito pequeno de pacientes em isolamento no nível que o COVID necessita, né? Então, um número restrito de pessoas manejando esses pacientes. Agora, numa situação como essa, a gente acaba tendo que treinar muito mais gente no uso adequado do EPI, no manejo adequado desses pacientes, até para proteger os nossos profissionais. E a gente, queira ou não, tá lidando com uma situação nova, né? Então, um volume de pacientes que a gente faz televisita. A gente implantou um negócio bem legal, viu, Mauro? Que como é proibido visitar as pessoas que estão diagnosticadas com Covid, as pessoas vão até o hospital, conversam com a equipe médica e veem o paciente através de uma plataforma de vídeo totalmente gerenciada por nós, uma plataforma segura, uma plataforma que garante a segurança dos dados dos pacientes e que permite essa conexão com a família, que causa tranquilidade tanto para o paciente que está ali internado, isolado, quanto para a família. Então, são essas coisas novas que estão acontecendo, que a gente está incorporando. A telemedicina também, que a gente pode falar bastante disso aqui, que é um negócio que, queira ou não, foi catalisado por essa crise que a gente está vivendo. Então, a gente está incorporando uma série de processos aí meio que de forma rápida, um pouco antes do que a gente esperava ter que incorporar. A gente está satisfeito com o processo, o progresso que a gente está tendo nessas coisas, mas tudo é novo, né? São adaptações. Muita tecnologia. Perfeito, muita tecnologia. Telemedicina especialmente, viu, Mauro? É um negócio que aconteceu, vinha há algum tempo sendo discutido. Cogitado e tudo mais, O conselho de classe médica era um pouco refratário, resistente, não queria muito que acontecesse, tinha medo da repercussão negativa para o mercado deles, mas no fim a gente viu que com o que aconteceu agora, a aceitação dos médicos melhorou 100%, está todo mundo entendendo o valor disso. Pelo contrário, eles nos demandam ter uma plataforma para que possam continuar vendo seus pacientes em segurança, né? Ampliou o time de vocês? Teve que ter mais gente, mais emprego foi gerado em função dessa nova demanda? Sim, Mauro, a gente tem algumas vagas temporárias abertas. Claro que, como qualquer ocasião de abertura de vaga temporária, bons funcionários acabam ficando, né, em longo prazo, ainda mais porque a gente deve ter um hospital novo abrindo até o final do ano. E a gente, sim, abriu novas vagas temporárias e está usando também bastante recrutamento interno para ocupar alguns cargos mais estratégicos lá dentro. Então, tem sido um desafio também de gestão de pessoas essa crise, porque naturalmente algumas pessoas acabam sendo afastadas, algumas pessoas até pedem para sair, embora tenha esse episódio, esse cenário das pessoas pedirem para sair com medo do que está acontecendo, a gente fica até bastante feliz, satisfeito, até emocionado. E novas pessoas chegam. Novas pessoas chegando e as pessoas que já estavam no nosso time batendo no nosso ombro e falando, estou aqui para o que der e vier. Isso realmente é uma experiência muito emocionante. A gente reconhece, valoriza esses profissionais que não estão na linha de frente aí dessa guerra. O cuidado específico com esse time que está cuidando da Covid? Eles voltam para casa, eles ficam no hospital em tempo integral? Como é que funciona? Mauro, então, cuidado, EPI e treinamento intensivo no uso de EPI. Como eu te falei, essas pessoas não estavam habituadas e na desparamentação do EPI elas podem acabar se contaminando. Então, a gente está tendo bastante cuidado com isso. E para todas as pessoas que estão na assistência desses pacientes, a gente ofereceu a possibilidade, fizemos uma parceria aí com o Paysandu Esporte Clube, time que patrocinamos, e aí eles disponibilizaram o hotel onde os jogadores fazem a concentração para a gente alojar esses profissionais. Então, hoje, a gente tem 35 profissionais nossos alojados lá no hotel do Paysandu, evitando voltar para casa e, eventualmente, contaminar pessoas do grupo de risco que moram com eles, né?
e também foi uma dinâmica bem legal. Nossa, a gente até combinou que quando passar tudo isso, se Deus quiser, no meio do ano, a gente vai fazer o repar dos funcionários. Um no Maranhão e outro na Curuzu, visto que a gente patrocina os 2 clubes, né? Isso também motivou, deu um gás extra lá para o pessoal, vai ser legal. Eu imagino os azulinos tendo que dormir lá no hotel do Paysandu, não deve ser muito fácil. Mas olha, Diogo, eu agradeço essas informações, essa conversa, no momento que eu sei que é um momento de muita tensão dentro de um hospital, embora o seu semblante esteja tranquilo, graças a Deus, e isso tem que se manter, eu creio que este seja o espírito que norteia o Hospital Porto Dias no momento, não é isso? É isso aí, Mauro. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. A gente está na frente dessa guerra, está confiante de que vai vencê-la e obrigado. Ok, boa noite, um abraço. Tchau, tchau.